Durante 3 anos e meio, os discípulos tiveram a oportunidade de serem ministrados pelo nosso Senhor Jesus. Nessa ocasião, eles viram Jesus operar muitos milagres e o próprio Jesus falou acerca do privilégio que eles possuíam, que muitos desejariam ver e ouvir o que eles estavam vendo e ouvindo. Na verdade, esses 3 anos e meio foi uma grande escola que eles receberam, eu poderia dizer que a certificação logo após que Jesus ressuscitou, porque a partir daí eles de fato já estavam prontos para serem enviados. Mas durante os 3 anos e meio, eles estiveram sentados para aprender. Isso não quer dizer que durante os 3 anos e meio eles também não receberam oportunidades para sentirem na prática o que era o ministério: pregar, expulsar demônios, curar. Isso nós podemos ver em 2 ocasiões. A primeira delas em Mateus capítulo 10 e depois em Lucas capítulo 10. Nessas ocasiões, Jesus deixou bem claro: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Era para eles temerem? De maneira nenhuma. Jesus só estava advertindo de que eles deveriam então tomar cuidado, pois eles adentrariam em terrenos espinhosos, lidariam com pessoas difíceis que certamente lhes procurariam em algum momento retirar a própria vida. Jesus então os advertiu. E diante dessas advertências, o Senhor, no capítulo 10, versículo 22 de Mateus, disse: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Aqui Jesus está deixando bem claro que nunca seria sobre eles, mas sempre sobre Jesus. Os aplausos, bem como também as perseguições. E diante desse contexto de dificuldades, Jesus então entregou a eles uma mensagem de alegria, de que eles não deveriam temer aqueles que poderiam apenas matar o corpo e não saber então o que fazer com a alma, mas eles deveriam então temer somente a Deus, que além do corpo também poderia dar um destino terrível para a alma, lançá-la no lago de fogo. Com isso nós entendemos que o homem, quando ele morre, não acaba como alguns sugerem. E outros até entendem que o inferno é aqui na terra, tudo se resolve aqui. Não, a Bíblia nos fala assim sobre uma vida após a morte. E a Bíblia então nos deixa claro que o homem deve escolher onde ele quer passar a sua eternidade. Se com Cristo ou no lago de fogo, distante de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre isso. O tema da nossa aula de número 5 é a alma, a natureza material do ser humano. Nós vamos entender um pouco mais, ou melhor, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós vamos entender um pouco mais sobre esta parte que nós começamos a discutir lá no início desse trimestre, e eu tenho certeza que você aguardava ansiosamente por essa aula. Eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast. Aparece aqui na tela para você, a mentoria para professores, ou seja, aqui a gente se debruça nos assuntos mais cruciais da lição para lhe dar subsídios para você ministrar a sua próxima aula. E você que é aluno, fica por aqui, porque você vai aprender bastante. E mesmo você que não frequenta a Escola Bíblica Dominical, você está diante de um programa que tem o compromisso com a Palavra de Deus, e aqui você receberá um conteúdo maravilhoso. Eu peço então a você que nesse momento direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui, ou acesse www.institutoqueires.com.br. Este programa é um oferecimento do Instituto Queires. É a escola de teologia que tem como proposta capacitar você em algumas matérias. É possível você, então, realizar um curso de especialização no Instituto Queires, independentemente de você ter ou não teologia. E eu falo também a você que já fez o básico, o médio, o avançado, volte a estudar. O Instituto Queires oferece a você a oportunidade de se especializar nas cartas de Paulo, cursar oratória, retórica, aprender mais de uma forma profunda, hermenêutica, homilética, e também estudar o grego e o hebraico no curso Vozes dos Originais.
Sim, você tem a oportunidade de se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Então acesse aí institutoqueires.com.br. E também eu quero falar para você de outros patrocinadores que temos, como é o caso da Ágatos. Acesse aí as redes sociais desta empresa que tem investido os jovens da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo. É um congresso que, por culto, aí reúne quase 10 mil, ou mais de 10 mil pessoas, e todos vestindo a Ágatos. É uma empresa de personalizados que tem uma linha de produtos que certamente vai atender a sua empresa, vai atender a sua igreja, vai atender o seu ministério em diferentes contextos. Agenda, Squeeze, Necessaire, me fugiu o nome aqui, mas lembrei, Necessaire, entre outros produtos. Procura a Ágatos personalizados. E o terceiro parceiro do nosso programa é a JRL Ótica. Meus óculos é da JRL Ótica. Se você acha que caiu bem em mim, imagina se você for até eles e escolher a sua armação. Em 2 endereços. O primeiro deles em Perus, o segundo deles em Franco da Rocha, aparece na tela aí para você, bem próximo à estação. Então, de qualquer lugar em São Paulo que você estiver nos acompanhando, você poderá entrar em contato, receber na sua casa a sua armação, caso você queira a sua armação, ou melhor, vá até a ótica, realize o seu exame de vista gratuito e saia de lá com uma armação que se adequa esteticamente ao seu rosto, ao seu perfil. Como sempre, então, eu trago aqui, e hoje não é diferente, eu trouxe um amigo para conversar conosco sobre esta lição, onde nós entenderemos sobre a alma, a parte imaterial do ser humano. Você já conhece ele, eu garanto, tá? Vou dar um spoilerzinho aqui, ó. Ele esteve conosco na primeira aula. Ele é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, na cidade de Caieiras, dirige a congregação Marcelino. Também ele é teólogo e coordena a extensão da FAESP, na cidade de Caieiras. Eu poderia dizer a você que é uma das referências no meio aqui na nossa região. Também é pregador. Eu não falei sobre isso na primeira vez que ele esteve aqui neste trimestre. E um grande ensinador. Com vocês, o esposo da irmã Rina, pastor Marcelo Matias. Muito bem, maravilha. Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade de estar voltando aqui, né, na quinta lição. Passamos aqui pela primeira e agora estamos aqui para ajudá-los a entender um pouco mais sobre as Escrituras, se assim Deus nos permitir, né? Muito bom, muito bom. Então, você que viu a thumbnail, não é uma repetição da primeira, é a quinta aula agora, senhoras e senhores. E nós vamos falar então sobre a alma, dessa vez a entender um pouquinho mais a natureza imaterial do ser humano. Para você que está sem a revista ou ainda não a leu, o texto bíblico está em Gênesis, a leitura bíblica em classe, Gênesis 1, versos 27 e 28, capítulo 2, versos 15 a 17, e Mateus 10 e 28, o texto que nós citamos aqui. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O primeiro tópico, pastor, nos traz o seguinte título. Atributos da alma. Depois, o segundo tópico nos fala sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E o terceiro e último tópico, então, nos fecha com a alma renovada e submissa a Deus. Vamos falar, então, primeiro sobre os atributos da alma. O que você tem para compartilhar e nos ensinar nesse momento? Muito bem, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, para estarmos juntos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mando um abraço para minha esposa, nossa irmã Rina. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos ali da congregação Marcelino, setor 25 em Caieiras. Deus abençoe o pastor setorial, o pastor Anderson, sua esposa, sua família. E agradecer a Deus pela vida do nosso amigo pastor Lucas, por mais essa oportunidade
estamos aqui falando um pouco mais sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Como dizem por aí, Pastor Lucas, nós somos criados na Escola Bíblica Dominical. E quem foi aprendiz uma vez na Escola Dominical sempre permanece, não é verdade? Muito bem, a lição de número 5, nós vamos falar sobre a alma e falar sobre os atributos, sobre criação, dá para matar, dá para não matar a alma é imortal, né? Então, tem os textos que nós vamos apresentar aqui e alguns exemplos também. Então, vai ser muito bom, eu espero e creio assim. Atributos da alma, nós vemos aí primeiro a atribuição foi Deus que a criou, colocou no homem. Agora a grande pergunta, a questão é, biblicamente falando, quando foi que Deus a colocou no homem? Meu Deus, e né? agora? E agora eis aqui a questão, porque na Bíblia não traz nenhuma alusão a respeito disso, mas nós sabemos que a alma já está na criança desde o ventre da mãe, porque nós vemos diversos exemplos na Bíblia, podemos citar aqui Esaú, Jacó, já estavam ali, já em conflito dentro do ventre da mãe, né? Então, para estar em conflito, já estava ali com algum sentimento, já dentro do ventre da mãe, já estavam ali brigando. Então, em algum momento, determinado momento, nós cremos pela fé assim, que Deus coloca a alma na criança ainda dentro do ventre da mãe. Rapidinho, só abrindo um parêntese aí. Então, a nossa visão, pastor, é que a vida passa a existir já na concepção. Na né? concepção. É por isso que não defendemos o aborto. É verdade. Já na concepção, esse assunto é importantíssimo. Então, por isso, se você tirar a vida ali no feto, né? Então, se você fizer o aborto, automaticamente você está sendo homicida, né? E então, aí, biblicamente falando, nós cremos que a vida já é desde o ventre da mãe, tá? Perfeito, muito bom. Então, Deus fez o homem, Deus criou a alma do homem. E aí eu pergunto para você, existe alma gêmea? Essa é uma ótima pergunta, viu? Até porque se tem alguém assistindo nós aqui no MPcast, eu fico pensando, né? Algumas pessoas elas pensam que tem alma gêmea, né? Inclusive até os gêmeos não têm alma gêmeas, tá? Que Deus criou, vai que ele fez duas, uma tá perdida e você precisa encontrar. Então quem sabe por aí está vagando sua alma gêmea. É claro, né, irmãos, que alma gêmea isso não existe, tá? Só algumas pessoas usam a palavra gênio, né? Até eu usei essa expressão na primeira aula, né? O nosso gênio bateu, ou o meu santo não bateu com o santo dele. Algumas pessoas usam essa expressão, né? Que é mais corriqueiro, né? No meio das pessoas. Mas falar a respeito de alma gêmea é engraçado, né? Até porque a pessoa fala que encontrou a metade, a sua outra metade, né? Bom, vamos lá então. Já que falamos de sentimento, aqui na lição nós temos os 3 principais atributos da alma: emoção, sentimento, razão ou intelecto. Isso. Ou ainda a volição e vontade. Então a alma ela é a sede dos afetos. Então, pastor, se nós tivermos uma alma sarada por Deus, isso quer dizer então que nós viveremos melhor nas nossas relações? Sim. Sentiremos melhor, nós teremos um intelecto melhor, é isso? Sim. Quando nós estamos com a nossa alma bem, nós automaticamente podemos viver melhor, tá? Então, podem observar quando nós estamos com a nossa alma mal, né, num estado triste, angustiado, nós observamos que o nosso corpo sofre as consequências, tá? Então, nós temos emoção, né, sentimentos, alguns falam vontades ou razão, né? Então, por falar em emoção, nós falamos aqui a respeito de forma geral no português, de forma coloquial, falamos de sentimentos, mas relacionamos isso somente com a emoção. Por exemplo, uma pessoa está muito triste, ela vai chorar. Tá? Então, ela está ali angustiada, aconteceu uma situação, perdeu um ente querido, perdeu um familiar, perdeu um cônjuge, então acontece que ela fica muito triste, ela chora, ela expressa reações na qual ela não consegue controlar as suas emoções. Então o corpo vai reagir ao sentimento, à emoção que está dentro da alma. Tá? Então emoção, sentimento, é aquilo que você vai ter a parte perceptiva espiritual dentro de você, né? Na parte imaterial, você vai começar a ter a parte perceptiva.
Então você viu que alguma coisa é engraçada, acabamos de dar risada aqui a respeito da alma gêmea, então nós percebemos que é um assunto que é engraçado, então automaticamente nós damos risada sobre o assunto, né? E a razão, a vontade, nós vemos que tem a racionalidade, tá? Então, se vocês voltarem na lição de número 1, vocês vão observar que nós estamos falando aqui a respeito de animais como alma vivente. Mas o homem, ele é um ser racional. Ele tem a capacidade de pensar, a capacidade de desenvolver ideias, de projetos, de construir coisas apenas na sua mente, de ter uma imaginação. Então, isso faz com que nós tenhamos emoção, sentimento e razão ou vontade como sede na alma. Então essas capacidades humanas, como você bem falou agora, são demonstradas no Gênesis como, por exemplo, o governo. Sim. Deus deu ao homem a capacidade de governar. Sim. E então a proposta do homem encher a terra, ter muitos filhos, era para ele estar presente em todas as partes da terra. Porque individualmente ele não tem como ser onipresente. Exato. Esse atributo é divino. Agora, no momento em que ele se multiplicasse, ele estaria presente, a humanidade estaria presente em toda a terra. Então ele ia governar, dominar aquilo que Deus deu para ele. Exatamente. Então o próprio Adão, lá quando Deus fala para ele administrar tudo, que ele estava administrando, deu nome para todas as coisas, da onde que Adão tirou isso? A capacidade da razão. Exatamente. É o desenvolvimento, é a criatividade. De pensar, né? Isso precisa de um nome. Isso precisa de um nome. Vaca vai ser vaca, né? Para se distinguir de outras coisas, né? Então, para você chamar pelo nome, assim como Deus nos chama também, né? Conhece a cada um pelo nome. Então, Adão teve essa intelectualidade desenvolvida ali por Deus. Até pode observar em Êxodo, capítulo de número 36, a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus, ele deu toda a capacidade e sabedoria para Bezalel construir coisas de bronze, de ferro, de madeira, e ele também construiu a Arca da Aliança. Pode observar no Antigo Testamento, Deus deu instrução para Noé construir a arca. Você vai fazer dessa medida. Então, como que Noé conseguiu desenvolver isso? Né? Então, a capacidade de racionalidade do ser humano vem a partir de Deus, que nos dá capacidade, e nós também buscarmos a sabedoria. Provérbios número 8 vai dizer a respeito disso, a partir ali por volta do verso 30. E também nós observamos o exemplo aqui de Daniel, que nós podemos desenvolver no decorrer da lição, que ele, no capítulo 1, vai falar que ele tinha capacidade de ciência, de sabedoria, de conhecimento. Então são coisas distintas que Daniel tinha também. Então quer dizer que o Espírito Santo ele pode melhorar essas capacidades, mas elas já são intrínsecas do ser humano. O ser humano nasce com as faculdades mentais. Ele vai se desenvolvendo. E seja uma pessoa que é não cristão, quando ela vai para a escola, ela vai desenvolvendo as faculdades mentais. Então ela vai desenvolvendo o que é certo e o que é errado, que é a primeira coisa, né, que exige-se também para ser batizado. Né? Então, observe bem, por falar em batismo, batizar crianças, esse é um assunto tanto relativo. Porque se você batiza a criança, como que ela vai ter conhecimento e entendimento que ela sabe o que é certo e o que é errado e ela tem consciência do pecado? Tá? Então esse é um ponto. Então, se você vai desenvolver, é uma coisa chamada sabedoria e maturidade. Com o tempo, a criança vai crescer, vai se desenvolver e ela vai aprendendo coisas, ela vai ganhando ciência, ela vai ganhando sabedoria com o tempo, né? E isso Deus vai ajudando na capacidade. Muito bem, perfeito. Então, são atributos que o homem desenvolve ao longo da vida. Ele não nasce com todos, porque senão a criança já nasceria com a capacidade do discernimento. Exato. Então, nasceria engenheiros já, arquitetos, né? É verdade. Criança não constrói muita coisa, né? Se deixar, destrói, né? Acaba, mas não constrói. Mas desenvolve essas habilidades ao longo da vida. Muito bom. Tem mais alguma coisa no primeiro tópico? Então... Não, por favor, vai lá. Não, fala, eu só ia fazer um breve comentário. Eu ia falar a respeito desse desenvolvimento, porque você falou aqui sobre criança destruir. Ela destrói a partir da onde? Né? Ela viu aonde isso? Aonde foi que ela aprendeu? Eu tenho um sobrinho,
né, que quando agora eu chego perto dele, ele quer brincar de lutinha comigo. Onde que ele viu isso? Ele foi aprendendo. Sim. Né? Então, esse desenvolvimento da mente da criança, ela vai aprendendo coisas novas, é uma caixa vazia que vão sendo inseridas coisas lá dentro, né? Tanto como coisas boas, mas por que não dizer coisas ruins também? Porque quem não conhece os bons ensinamentos, não tem bons preceitos a partir dos pais, né? Assim como Paulo conheceu a Timóteo, que já tinha aprendido da sua avó e da sua mãe. Então nós observamos aqui que as pessoas vão aprendendo e vão adquirindo conhecimentos, né? E se não se manter estudando, vão se esquecendo das coisas também. Muito bem. E aí a alma, ela fala muito também de quem nós somos, né? A nossa personalidade. Na primeira aula você comentou sobre nós conhecermos primeiro a pessoa física e depois a gente descobre a alma dessa pessoa. Quem ela é de verdade, quem ela é de fato. E aí a única pessoa que tem condições de já saber disso de antemão é Deus. Então Deus, ele quando nos olha, ele não está vendo um corpo, ele está vendo uma alma. Então Deus olha o espírito, a alma e o corpo da pessoa, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que foi o texto de origem ali na lição de número 1. Né? Então Deus, ele tem essa capacidade. Observe no Salmo de número 139, versos 15 e 16, que fala que no seu livro foram escritas todas as coisas. Deus tem onisciência. Né? No Salmo 139 é o salmo da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Então Deus, ele conhece de antemão todas as coisas. E tendo Deus ciência de conhecer tudo, por que não ele já nos conhece? Né? Então Deus nos conhece, conhece nós muito mais do que nós se conhecemos. Né? Então Deus, ele tem toda a sabedoria e ele conhece o que há realmente dentro de nós, porque Deus, ele olha também o coração, o sentimento. Jesus, falando sobre isso, ele pôde observar e trabalhar na vida dos discípulos, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né, em Mateus capítulo 10. Ele trabalhou na vida dos discípulos, olhou não para pescadores, olhou para pescadores de almas. Então, Jesus, como o maior dos psicólogos, trabalhou na vida daquelas pessoas e preparou elas para que elas pudessem trabalhar para o reino. Muito bem. E falando de psicologia, ainda no primeiro tópico nós temos essas emoções da alma. E a Bíblia reflete todas elas. Então, o Salmo 42, por exemplo, o salmista pergunta: por que está abatida a minha alma? Exato. Então, ele, na verdade, está ali no momento de introspecção, né? Está falando com ele mesmo. Aí olha que capacidade humana, né? De falar consigo mesmo. É verdade. Ele olhar para dentro de si e fazer um questionamento. Olhar para dentro de si. Ele vai perguntar por que você está nessa condição? O que está acontecendo? No que eu posso te ajudar de fora para dentro? Então, ele mesmo talvez não consiga se ajudar. Então, ele está perguntando uma pergunta simbólica, emblemática. Ele está fazendo um questionamento, talvez uma pergunta retórica. Por que te abates a minha alma? Né? O que está acontecendo? O que está tendo esse vulcão dentro de si para que possa resolver essa situação? Né? Então, é uma pergunta emblemática. E aí ele demonstra, né, a expectativa da alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a alma que espera em Deus, ela muda o seu estado emocional imediatamente. Isaías 64:4, 1 Coríntios capítulo 2:9. Aquele que espera em Deus, com certeza vai ter resultados, tá? Então, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, fica tranquilo, né? Não fica angustiado, não. Fica tranquilo. Muito bom, muito bom. O segundo tópico nos fala sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Primeiro, acontece, né? Deverá acontecer uma distinção de substâncias. Depois, no segundo subponto, falar sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. E, por último, materialismo e teologia. Já vai considerando aí a sua fala, que a gente volta já já. Você vai ficar aí com um rápido comercial dos nossos amigos parceiros do MPCast. Voltamos! Você ficou aí com o comercial dos nossos amigos patrocinadores.
Por favor, espero que você tenha anotado o endereço deles. Eu vou passar aqui rapidamente, tá? Acima o QR Code do Instituto Queires, aparece na tela para você, www.institutoqueires.com.br, e também o endereço da JRL Óticas, para você realizar o seu exame de vista gratuito, escolher a sua armação e depois mandar aqui para a gente. Ó, fui na JRL e fui muito bem atendido. Unidades em Perus e Franco da Rocha. E também a Agathos, para você encontrar nas redes sociais e encomendar aquela camisa linda para o seu congresso e toda uma linha de produtos, agendas, chaveiros, squeeze, necessaire, excelente para o dia a dia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor, voltamos aqui então, relembrando que nós estamos na lição de número 5, com o tema a alma, a natureza imaterial do ser humano, e chegamos agora ao tópico de número 2, que nos fala sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E aí? Então quer dizer que a alma não morre, é isso? Então nós temos aí 2 pontos bons, né, para nós discutirmos aqui a respeito da imaterialidade, né? Nós temos que definir isso também, a revistinha também vai trazer alusão a respeito disso. A alma sendo a parte imaterial do homem. Então, nós podemos acompanhar em outras lições que vai falar sobre o espírito, mas nós temos aqui a parte da alma que é imaterial também, né, sendo um ser tricotômico, né, espírito, alma e corpo. Nós temos aqui a alma, que é uma parte imaterial também. Então, se define-se como de comum palavras, né, no meio de todos, principalmente no povo cristão, que é a sede dos sentimentos, emoções e vontades que não se pode tocar, né, não se pode matar, né, o que nós vamos falar daqui a pouco sobre imortalidade. E também nós temos a questão de que você sente, né, na qual você transmite para a parte material aquilo que está dentro de você. Então, tem doenças psicossomáticas, doenças que estão na alma, precisam de tratamento, precisa de terapia, de acompanhamento, para que a pessoa também não possa refletir no corpo. Quer ver uma coisa bem básica que acontece bastante com o corpo? Gastrite. Quando você está com muita ansiedade, um desespero, e isso vem de forma corriqueira, aí começa a soltar muito suco gástrico e você começa a ficar com gastrite, quem sabe até ficar com H. pylori depois. Muitas dores musculares, pessoas precisam tomar remédios para dormir, ansiedade, vai fazer uma prova no outro dia, vai fazer um trabalho importante no outro dia também, não consegue dormir à noite, não consegue descansar, aí entra dentro do que nós estávamos falando aqui, aquieta-te a minha alma, né? Porque está ansiosa, porque está desesperada, né? Porque está batida. E tem a parte da imortalidade, né? Sim. Então tem um texto aqui que foi utilizado, né? Mateus 10 e 28, gostaria de ler aqui na íntegra. Fica à vontade. Que diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse assunto aqui, Lucas, ele vai envolver uma coisa chamada aniquilacionismo, tá? Onde essas pessoas entendem que a alma pode morrer. Porque ele usa o termo perecer, é isso? Perecer. Só que a palavra aqui perecer no grego, daqui a pouco eu lembro dela, ela vai lembrar, vai trazer de diversas formas. Na parte semântica, ela vai trazer diversos assuntos, como morrer mesmo, mas também como perecer, como enfatigar, como deteriorar, né? Não exatamente só a palavra morte. Sim, entendi. E o contexto aqui é uma questão gramatical. Se você for analisar, ele está falando o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então está falando aqui que não se pode matar a alma. Até aqui o texto está claro. Só que o que eles alegam aqui? Eles falam: temei antes os que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então eles ligam essa palavra perecer no inferno a alma como se fosse aqui a questão dela morrer. Mas a palavra perecer não significa que ela vai ser abruptamente retirada, como, por exemplo, um carro. Se você bater um carro, ela não vai poder usar mais o carro, mas o carro está lá. Então o carro pereceu, mas o carro não foi totalmente aniquilado. Perfeito. Tem 2 outros textos importantes que nós gostaríamos de citar aqui, que é Deuteronômio, capítulo de número 10, que é um texto do Antigo Testamento,
que ele vai trazer a ideia, no versículo de número 22, você que está em casa aí pode acompanhar, vai dizer o seguinte, Deuteronômio 10 e 22, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Aqui a palavra alma, né, por mais que está escrito nefesh, né, no hebraico, aqui vai trazer a ideia de pessoas. De pessoas. Então, aquelas almas que desceram para o Egito, elas morreram. Então, aqui traz a ideia de que as almas morrem, porque aqui está traduzido como alma. Mas aqui, se você for analisar o contexto, 70 almas desceram. Então, traz a ideia de que as pessoas são almas, elas não contêm almas, elas são almas. Então, eles estão falando aqui que as 70 almas desceram para o Egito. Mas aqui a ideia é de que pessoas desceram. Então, tem que analisar qual que é o contexto. Quer ver outro texto interessante? É Ezequiel, capítulo de número 18, que é muito usado pelos aniquilacionistas. Ezequiel capítulo 18 e o verso de número 4. Observe aí que eles usam esse texto dizendo o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então está falando que a alma que pecar, essa morrerá. A alma peca exatamente, ou o corpo que toma ação de pecar? Sendo que Jesus falou, mas se você desejar no seu coração, você já está pecando. Mas aqui não está falando exatamente de morrer, de alma que vai morrer. Aqui está falando a respeito da palavra, novamente, de que tem essa traduções de diversos entendimentos, de que a palavra alma aqui, a pessoa vai morrer. Então, se você for analisar o contexto, olha só o epígrafe que diz que epi, que está em cima, e grafia, né, que é o texto, né, o que está acima do texto, diz a responsabilidade é pessoal. Então, está falando que aquele que pecar, esse certamente vai cair em Romanos capítulo 3, versículo 23, e Romanos 6, 23 também, né, que fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, a vida eterna é dada para quem? Não é para o corpo? Mas aqui também está falando da mesma coisa. Então o corpo, ele vai voltar ao pó. Mas o que vai para Deus que vai ter a vida eterna? Só pode ser a alma. E aí crer que a alma morre, obviamente, não crer numa vida eterna sequer com Cristo. Exato, exatamente. Então, de fato, fica bem claro que a morte aqui no caso é da pessoa, até porque a Bíblia mesmo, ainda que quem queira procurar a Bíblia para defender a morte da alma, onde ficaria então o entendimento? É somente a alma dos ímpios que morre? Na verdade, se você for parar para pensar aqui, que os salvos, as almas deles não morreriam e iam para a vida eterna, e os ímpios, as almas dele morreriam e seriam aniquiladas. Então não faz sentido, né? Não faz sentido você buscar Cristo nessa vida, porque te induz a pecar tranquilamente, você não vai ter vida eterna. Vai terminar tudo, então tá resolvido já. Estaria resolvido, mas nós temos aqui um sério ponto aqui, né? Sim. Porque voltando aqui em Mateus, vamos voltar aqui em Mateus, 10, por 28. favor, 10 e 28. Mateus 10 e 28, nós vamos voltar para cá dizendo o seguinte: temei antes aquele que pode fazer perecer a alma no inferno, alma e corpo. Jesus falando no Mateus capítulo 24, ele vai falando em Mateus capítulo 3 também, o velho versículo, né, de versículo 10 e 11, falando se é batismo com o Espírito Santo e com fogo, se ali o fogo é palha, vai para o fogo e etc. ali. A questão aqui é o seguinte: vida eterna e morte eterna. Então, quem é que vai? Se a alma ela está aniquilada, ela deixa de existir, então o que Jesus estava falando aqui sobre os ensinamentos de vida e morte eterna? Para quem que era essa palavra? Era só para os salvos? É só vida eterna que tem? E a morte eterna vai para onde? O que vai ser lançado no Gehenna? Né? Que a besta, o falso profeta, né? O anticristo vai ser inaugurado, o Gehenna vai ser lançado lá. Vai haver choro e ranger de dentes lá. Então o que vai ser lançado lá? Vai ser o corpo? Isso é uma questão aqui que a gente tem que pensar. Tá? Então fica aí a questão da alma, que ela é imortal. Isso mesmo. Apocalipse 6... verso 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então o texto deixa bem claro que pessoas morreram, mas suas almas
agora estavam sendo contempladas por João debaixo do altar de Deus. Claro que uma figura, né? Sim. Não que literalmente debaixo do altar, mas o texto deixa uma distinção muito bem feita. Pessoas morreram, mas as almas dessas pessoas permaneceram vivas depois da morte delas. Exato. Eu ia trazer justamente o Apocalipse 6 um pouco mais adiante, mas já que você antecipou, eu quero trazer Apocalipse 20. Ah, tá. Porque essa é uma passagem semelhante, tá? Porque se você parar para pensar, as pessoas que falam que a alma não é imortal, elas têm aqui um sério problema de hermenêutica. E aonde que elas caem aqui? Aqui, vamos entender que Apocalipse, até o capítulo número 3, a igreja está aqui na terra. Depois do capítulo 4, os acontecimentos são nos céus. Aqui nós estamos falando que João viu, no capítulo 6, que o pastor Lucas trouxe aqui, que vi almas que, por causa do seu testemunho, foram ainda salvas. E isso se dá no período da grande tribulação. Então, seja você pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, você está afirmando que tem grande tribulação. Sim. E se tem grande tribulação, aqui está falando que tem salvação. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e não se inscreveram na mão e viveram por 1000 anos. Tá? Resumidamente aqui falando. As almas ainda reinaram com Cristo por 1000 anos. Então nós temos aqui claramente o texto falando que a palavra aqui, psique, né, ou psique, alguns falam, né, nefesh no Antigo Testamento, a alma aqui, psique, está ainda com vida após a morte. Então aqui está claro para aqueles que falam que a alma não é imortal. Perfeito, muito bom. Então, já temos aí uma série de versículos bíblicos para entender e defender a vida da alma. A alma, ela é eterna, correto? Posso ainda complementar? Sim. Acabo de me lembrar em Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro. Então ali é um texto muito claro, né? Não vou entrar aqui no mérito da discussão, que alguns acham que era parábola, outros dão uma história real, né? Porque tem essa discussão. Mas aqui Jesus está ensinando, pastor Lucas, e os ouvintes, que está claro que o rico, ele foi para um lugar de tormenta. Ele estava pedindo para tirar a sua sede, pelo menos com uma gotinha de água. E manda voltar lá para avisar os seus irmãos. Tá? Então ele tem a lei, os profetas, Moisés, Salmos, né, a pregação aí, agora, por que não, os ensinamentos de Jesus, eles agora devem decidir pela salvação. Agora, aqueles que passaram para lá, aonde que eles estavam com a consciência? E se estavam com consciência, eles estavam em corpos físicos? Porque se formos falar de corpos físicos em outro mundo, nós temos aqui um sério problema que é totalmente antibíblico. Né? Aqui nós estamos aqui já passando para extraterrestres, outros universos, etc. Agora, se é corpo imaterial, estamos falando de alma. Você falou aí de vida em outros mundos. Uma vez alguém me perguntou se eu acreditava que haveria vida em outros planetas, galáxias. Eu falei que não. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas que egoísmo da sua parte. Eu falei, eu não acredito, não é porque... para mim não é egoísmo, porque não é algo a qual eu decido sobre a situação. Isso aí foi decidido por Deus. Exatamente. Né? Então, sim, existem muitos planetas. O objetivo deles na Bíblia não nos é comentado, mas eu acredito que vida somente na Terra e após a morte, aí é na eternidade. Exatamente. Imagina Deus criando o universo lá em Gênesis capítulo 1, versículo número 1, onde no princípio criou Deus os céus, a terra. Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 17 também. João capítulo de número 1, versículos do 1 ao 3. Jesus estava na criação, Cordeiro que foi morto antes da fundação do século. O Espírito Santo estava na criação, o Espírito parava sobre as águas. Então assim, na criação de tudo. Imagina, Lucas, vamos falar aqui um pouco sobre o universo. Os cientistas falam que existe cerca de 93 bilhões de anos-luz de uma extremidade até a outra, e ainda em expansão. Existe a questão de ter diversas de bilhões e bilhões de galáxias e galáxias com estrelas. Bilhões e trilhões de estrelas.
Nós temos aqui o Sol a cerca de 9 minutos da sua luz para chegar na Terra. Nós temos a Lua, 384.400 mil quilômetros de distância, onde cabe cerca de quase todos os planetas alinhados entre o planeta e a Lua, alinhados para a distância da Lua. E você acha que foi uma casa de Deus? Muito bom, muito bom. Se foi uma casa, ele acertou muito, né? É difícil ter dessas condições em todo o universo, é difícil. Exato. Eu vi um vídeo em algum lugar, alguém comentando exatamente sobre isso, de que existe até mesmo na ciência moderna o entendimento de que, ou na ciência, na filosofia, não me lembro agora, mas alguém comentou sobre toda essa precisão de distância, tudo está no seu devido lugar para que a vida existisse na Terra. Então, não tem como crer que é fruto do acaso, porque está tudo cronometrado, sincronizado, organizado para convergir com a existência da vida na Terra. Imagina agora Deus estabelecendo aqui, criando o planeta, e ele faz a linha de Greenwich se inclinar para poder ter as estações, frio, calor, né, outono, primavera. Imagina a rotação, translação, a velocidade correta. Se a gente rodasse mais rápido no planeta, a gente seríamos arremessado, a gravidade não ia suportar. Se é mais devagar, a gravidade esmagaria a gente. Então é tudo perfeito. Então está tudo organizado como Deus quis. Isaías ele vai mencionar, dizendo que para ele as nações são como uma gota no meio do balde, né? Então as pessoas são como nada diante dele, né? Deus é maravilhoso, né? Como diria o compositor dos hinos sacros, quão grande és tu. Quão grande és tu, os 526 da harpa cristã. Bom, o terceiro tópico, a alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde, purificação e renovação são os dois subpontos aí para nós entendermos esse terceiro tópico, a alma renovada e submissa a Deus. Pelo que eu entendi, são os caminhos necessários aí para você ter uma alma tranquila, em paz, sossegada, não adoecer emocionalmente. A gente já fala sobre isso enquanto você considera as próximas palavras e você fica aí com a rápida divulgação dos nossos parceiros. Isso aí. Deu? Mais uns 17, 18. Faz. Voltamos aqui com a quinta lição do nosso último trimestre de 2025. Estamos falando sobre a imaterialidade da alma, entendendo a natureza humana. E você ficou aí com o anúncio dos nossos parceiros. Na descrição do vídeo está o link de todos eles para você poder acessar e então ser um pouco mais abençoado da maneira em que eles estão nos abençoando aqui. Terceiro tópico, pastor Marcelo, a alma renovada submissa a Deus. Edificação e saúde. E aqui ele aponta como a oração como um dos caminhos eficazes para livrar a alma da ansiedade. Exatamente. A oração é importantíssimo para curar a alma. Nós observamos aí em Tiago, capítulo de número 4, ele vai falar, parece que é um paradoxo, uma coisa que ele vai comentar que parece que é totalmente contra nossas ideias de ter alegria no lugar de tristeza. Ele vai falar, converta a vossa alegria em pranto e a vossa alegria em tristeza. Lamentai e chorai. O que o Tiago está querendo dizer aqui, né? Decide, alegra ou chora. Então, isso é muito interessante porque Tiago está indo no profundo da alma. Ele está falando para você ficar sensível. Então, uma vez ouvi uma frase que fala que quando as forças humanas acabam, Deus começa a agir. Aí entre as possibilidades humanas terminam, Deus começa a agir. Uau. E nós precisamos se esvaziar mesmo de nós,
Inclusive nós vemos o contexto ali de Gálatas, capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito, né, a partir do versículo 16, 17 ali até o 22, nós vemos que vai ter diversos pontos que a concupiscência, aquilo que faz com que o homem ele tome as suas ações sem consultar a Deus e traz malefícios para si próprio, é muito grande. Bebidas, glutonaria, bebedices, ele chama, bebedices, glutonaria, prostituição, lascívia, né? Tiago comenta muito sobre isso, que é o provérbio do Novo Testamento, é conhecido, né? Aí depois, nós vamos observar que, eu estou falando aqui de Gálatas, tá? E Tiago ele vai mencionar a respeito disso também no capítulo 1, é isso que eu quis dizer. Agora, a partir do versículo 22, ele vai falar de paz, alegria, longanimidade, benignidade, os 9 pontos ali dos frutos. Nós observamos que é um tratamento com a alma. Quem é perito em fazer isso chama-se Jesus. Você quer ver um exemplo muito bom? Em João capítulo número 18, nós vemos que Jesus estava no Getsemane e estava para ser preso. Só que antes ele estava orando e ali ele estava falando com a sua alma. Sim. E ele estava falando, a minha alma está angustiada até a morte. Lucas registra isso, né? Lucas vai registrar isso. Só que aí eu lembrei desse ponto de Jesus. Só que aí eu estou lembrando que Jesus tratou isso com Pedro de que forma? Quando Jesus foi preso, aconteceu que a Bíblia fala que Pedro cortou a orelha de Malco. Ali em João capítulo 18. Só que quando chegou no capítulo número 21 de João, Jesus vai se encontrar com Pedro. Porque Pedro também negou a Jesus. Então Pedro estava angustiado. Judas foi se suicidar. Que isso começou por onde? Na alma. Judas ele ficou ali e chama-se... ele não se arrependeu, ele teve remorso e se suicidou. Né? A Bíblia conta pelo menos de 2 formas ali que aconteceu com Judas. Mas Pedro não. Pedro foi chorar amargamente e se arrependeu. Então Jesus montou ali todo o cenário, acendeu o fogo, né, que ele estava se aquecendo ali quando o olhar de Jesus cruzou com Pedro. E ali ele foi lá na margem, acendeu o fogo, preparou e perguntou se Pedro amava ele. Então Jesus está curando a alma de Pedro ali. Está levantando Pedro de novo. Avisa a todos que eu ressuscitei, mas também avisa Pedro. Então Jesus tinha um propósito ali com Pedro. Tanto é que, Atos capítulo número 1, Jesus sobe, o Espírito Santo foi prometido. 1:8. Capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a vida dos discípulos no cenáculo. Pedro estava lá. No capítulo número 3, Pedro se levanta para começar a explicar o que tinha acontecido. No capítulo 4, nós vemos Pedro já se pronunciando na frente de todos. Então aquilo que faltava em Pedro era o que Jesus completou nele. Uau! Começou na alma. Começou na alma e depois no espírito de Pedro. Então nós vemos que a parte importante que precisava ser curada ali era a alma de Pedro. Tem um texto, 2 Coríntios 7:10. Eu me lembro da sensação que tive a primeira vez que li. Paulo disse: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E aí, tentando buscar exemplos bíblicos para entender o que Paulo estava dizendo sobre a tristeza do mundo e a tristeza de Deus, me veio exatamente Pedro e Judas, porque Paulo aqui ele está tratando o seguinte: ele repreendeu duramente os coríntios na primeira carta e recebeu notícia de que aqueles irmãos ficaram entristecidos. Exato, E ele mesmo compartilha isso aqui no capítulo 7, dizendo: eu também fiquei triste, só que entendendo que as minhas repreensões produziram resultado, porque pelo que Paulo descreve aqui no capítulo 7, os irmãos mudaram a postura. Então, quem não repreendia o incesto lá entre o enteado e a madrasta, foi lá, repreendeu. Talvez o próprio moço se converteu. As facções, aquelas divisões, já não parece que deram continuidade depois da repreensão do apóstolo Paulo. Mas entre a mudança de atitude e a repreensão do apóstolo, houve um período de tristeza. E aí, dado o resultado, Paulo diz que o próprio Deus trouxe aquela tristeza no coração dos irmãos. Isso é interessantíssimo o assunto que você levantou, porque às vezes a gente escuta uma palavra e é interessante. Os ouvintes que estão aqui acompanhando essa aula,
Às vezes você vai na igreja e você vai escutar alguém orando para que o pregador possa pronunciar a palavra. E ele fala: Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Eu amo quando oram assim, porque me dá mais tranquilidade. Porque se a mensagem de Deus for uma mensagem de repreensão, vai gerar o quê? Tristeza para arrependimento. É para você rever os seus caminhos. Então, quando fala lamentar e chorar, então isso aqui é para que Deus trabalhe de melhor forma na sua vida e você venha a refazer os seus caminhos, as suas ações. Agora, tem muito Judas disfarçado no nosso meio. Iscariotes, tá? Iscariotes, tá? Também teve outros Judas. Tem outros normal Judas. Tem um Judas, agora Iscariotes que é o problema. Iscariotes que é o modelo aqui que eu quero citar, tá? Porque ele escuta a repreensão e ele não fica, ele não aguenta, porque o próprio Paulo vai falar para a igreja, ele vai falar o seguinte: por que vocês não sofrem o dano? Né? E sofre o dano e tá tudo certo, vocês vão entrar em juízo um contra os outros? Igreja de Corinto. Ah não, mas tem o Judas que fala o seguinte: ele está me repreendendo, eu vou embora. Aí começa a questão de desigrejados, eu não preciso congregar, eu não preciso, eu tenho o pastor é Jesus, né? Eu tenho a minha vida cristã e tá tudo certo, e não é assim. Então o arrependimento... harpa, assim, né? Meu pastor é Jesus Cristo. Exatamente. Eu posso. Aí tem gente que usa essa expressão para fazer o que quiser, e não é dessa forma, tá? Então eu quero deixar claro aqui para os irmãos que o texto que o Lucas citou aqui, ele é sublime para a sua alma. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento em Cristo. Então aquilo que você realmente precisa ouvir nem sempre vai ser aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir, né? Isso que vai trabalhar na sua alma. Olha, me veio algo aqui à mente e eu prometo até me debruçar mais sobre esse entendimento para poder ministrar um dia na igreja. A questão é a seguinte, pastor Marcelo: o problema não é existir pessoas tristes dentro da igreja. O problema é quem produziu a tristeza. É verdade. Boa. Ou escutem o Lucas. Escutem. Então, a origem, né? Ai, mas eu tô triste. Tá, mas assim, quem produziu a tristeza? Por que você tá triste? É arrependimento? É mudança de atitude? Deus te confrontou? Ou é o diabo que está... Setas malignas ali, pratos. Malignas e tal, na verdade? Porque a gente vive tratando essa questão de emoção, a gente vive em meio a uma sociedade onde você não pode falar nada que ela já adoece. Se tratando de crente, você sai da igreja, o pastor é muito duro. Não, tudo bem, o pastor é duro em que sentido? Ele é um ignorante, um bruto no sentido das suas próprias palavras, ou ele é um profeta? Exatamente. João Batista não podia pregar hoje, né? Não teria lugar. Raça de víboras, você vai preso. Exatamente. Lá há 2000 anos ainda arrebatou uma multidão. O de hoje andaria sozinho. Nós temos aí exemplo de pastores que são muito duros com a igreja e batem na igreja. Mas é o que o Lucas está comentando aqui. O pastor Lucas foi muito fiel nas palavras, dizendo que é a brutalidade da pessoa, a forma como ela se expressa, ou é a palavra de Deus sendo exposta de maneira clara e objetiva, sem voltas. Então isso daí tem que ser observado. Sim. Se é a palavra, eu sinto muito, meu irmão, que você vai ter que aguentar. Eu acho engraçado, você usou o termo para mim correto agora, sinto muito, mas é isso. Com Jesus não tinha meias palavras, né? Não tinha. Não tinha churumelas. Não tinha. Como já diria não tinha um personagem aí. O João capítulo 6, né? Vai dizer sobre isso, né? Ele vai falar, vocês querem ir embora também? Já vai logo. Eu acho demais. Porque assim, eu dou risada, porque eu acho engraçado mesmo. Se for reunir aqui, muitas ocasiões aqui Jesus fez isso, eu fico pensando assim, meu pai, eu acho que metade da igreja hoje que se diz seguidora de Cristo, naquele dia não seguiria Jesus. Não seguiria, não. Você citou o texto aí, Jesus terminou de pregar, aí alguns discípulos deixaram ele, a multidão foi embora. Nossa, esse discurso é muito duro. João 6, né? Aí ele olha para os 12 e vocês não vão lá. Eu não sei questão nenhuma que vocês fiquem. E aí, vocês também não vão? Outra ocasião é o próprio... Quando Jesus está pregando, aí uma mulher interrompe, grita no meio da multidão assim:
bem-aventurado o ventre que te geraste e os seios que tu mamaste. Aí Jesus olha e fala assim, bem-aventurado quem ouve a palavra. É verdade. Fica quieta. Não vem atrapalhar meu sermão, não. Cala a boca. É verdade. Aí, será que ela saiu triste de lá? Aqui eu não volto mais, irmão. Não dá pra ouvir a palavra. Você não veio por causa de mim. Você tá querendo aqui desviar o foco da mensagem. Tchau. Aí o jovem rico, o que eu faço pra ir da vida eterna? Você já sabe. Vende tudo que tem. Aí, vende tudo que tem. Te darei um tesouro no céu. O homem foi embora triste. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Jesus sequer foi atrás. Bom mestre, por que me chama bom? Então, assim, com Jesus, irmão... A mulher que come as migalhas, os cachorrinhos comem as migalhas... Olha, vamos dizer assim, a palavra dura que ela ouviu de Jesus. Sim, exatamente. Não, eu vou pro de Israel, não é pra vocês, não. Não tem espaço. Não tem pra vocês. Então, assim, ali ela entendeu o peso da mensagem, mas ela estava ali de fato por causa dele. Então, opa, aqui, ó, não achei fé igual dessa mulher nem em Israel. Então, a fé e a alma dela... em que momento que ela foi atrás de Jesus? Como é que estava a alma dela? E ela ainda recebeu essa palavra. Olha, que nós estamos falando aqui da alma. Então imagina só, ela receber uma dura palavra de Jesus e ainda ser confrontada e ela poder ainda tentar dar um argumento, quem sabe o seu último argumento. Porque se Jesus ainda fala mais alguma coisa, talvez ela nem ia tentar mais. Sim. Né? Então o sentimento que movia ela naquele momento... buscou algo a mais de Cristo. Aí depois ela foi reconhecida por Cristo falando que não tinha fé como a dela, né? Muito bem. Então a gente chega à conclusão, e aí eu quero fazer uso das palavras do comentarista que diz: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Ele conclui dessa forma porque o terceiro tópico termina ainda falando sobre os cuidados com a alma, Sim. o caminho da oração e tal, mas também sobre a questão da purificação, da busca a Deus. Você está purificando a sua alma através desses atos. Então, eu gosto muito dessa frase de Lutero, eu uso muito ela. A gente não pode impedir que os passarinhos pousem, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Então, os sentimentos vêm e vão. Agora, se vamos dar lugar a eles e alimentá-los, aí é uma decisão pessoal e você pode controlar isso aí. É verdade. E também a questão dessa conclusão é maravilhosa, que vai falar a respeito de você alimentar aquilo que mais te traz bem. A oração é essencial para a alma. É como se fosse o alimento da alma. A oração, ela precisa ter um relacionamento com Deus. Então, se você não quer cair justamente no Salmo de número 42 ou 51, numa situação que vai deteriorar a sua alma e você vai apodrecendo, por que não usar essa expressão, você precisa orar mais. Então você ouvinte, ore mais, busque mais a Deus, faça com que o seu espírito esteja sempre alegre diante de Deus e a sua alma guarde coisas boas para que o seu corpo não venha sofrer com isso. E nem aqueles que estão ao seu redor, porque uma alma angustiada, você vai se tornar um salmista dizendo que eu ando dando coices. Imagina, né? Então a pessoa que anda angustiada e triste a todo momento, ela contagia as pessoas que estão ao seu redor. Vira um cavalo. Uma coisa que é interessante é quando... o cavalo, né? Sim. Uma coisa que é interessante é que quando você chega dando muita risada, você dá risada sem saber o motivo. Sim. Só porque a pessoa está dando risada. Sim. Você é contagiado pelos outros. Então, seja esse influenciador, né? Ore mais para que quando você abra sua boca, a sua alma expresse justamente aquilo que outras pessoas necessitam ouvir. Muito bom. Pastor Marcelo, obrigado por você ter vindo mais uma vez, ter reservado na sua agenda esse tempo de qualidade para nós. Eu que agradeço. Eu tenho por certo que os alunos, professores do MPcast aprenderam muito com você hoje, sobretudo na primeira ocasião desse trimestre que você esteve conosco. Obrigado. Deus abençoe você, irmã Rina, a igreja que você pastoreia, Amém. O setor onde você lá é um instrumento de Deus,
que o Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Amém. Eu agradeço, Lucas, mais uma vez pela oportunidade, a todos os ouvintes também, que Deus continue abençoando. Espero voltar em breve, que esse trabalho continue prosperando e crescendo, alcance muitos ouvintes. Fiquei sabendo que o vídeo da outra vez que eu gravei foi um dos mais assistidos. Compartilha, curte esse vídeo, mande para os seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, e que o MPcast venha crescer cada dia mais. Deus abençoe a todos os irmãos. Um abraço para a Rina também, um beijo. Fala que eu amo você. A todos os irmãos ali da Congregação do Jardim Marcelino, no setor 25 em Caieiras. E que Deus abençoe, pastor Lucas. Muito obrigado. Amém. Forte abraço, irmãos. Fiquem com Deus.